Olá, jovens! Está começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu vou falar sobre gradiente de vento. Por que a vela às vezes afunda e às vezes mergulha na hora que a gente está chegando no pouso. Mas para isso, obviamente, nós vamos ter que entender o gradiente de vento. Mas antes disso, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal, o endereço está aqui embaixo. Vamos falar sobre gradiente de vento, quer dizer, na realidade a gente vai ter que entender o gradiente de vento para a gente entender o comportamento do parapente com relação a ele. Você tem que pensar o seguinte, na atmosfera existe uma movimentação de ar horizontal, que é o vento, e nas camadas mais altas ela tende a ser mais rápida. O vento é um fluido, o ar como um todo é um fluido. E aí, essa faixa de ar que está mais perto do solo, ela sofre uma espécie de atrito. Então, por causa do relevo, vegetação, construção, e só por estar, mesmo que seja uma área plana, só por estar em contato com a terra, essa massa de ar ela tende a desacelerar um pouco com relação à massa que está lá em cima. E aí formam gradientes de vento, ou seja, velocidades diferentes de vento nas camadas. Muitas vezes os pousos, o local onde está o pouso, ele pode estar, você está 100 metros, está 20 km por hora o vento, 15 por hora o vento, e no pouso está zerado. Por que isso acontece? Por causa do relevo, exatamente. Às vezes tem pouso que fica em área protegida, não é exatamente um rotor, mas é uma área mais protegida. Tem vegetação, tem tudo freando esse vento, esse fluido, porque ele tem uma certa viscosidade, apesar da gente não sentir essa viscosidade aqui no dia, ele tem uma viscosidade, como se fosse um óleo, como se fosse uma água, mas bem menos viscoso, então ele tende a desacelerar nas camadas inferiores. O que acontece? Esse vento desacelerando nas camadas inferiores, tem dia que você vai chegar no pouso e vai estar batendo o vento ali por algum motivo. O vento está forte, ou por alguma situação climática vai ter vento no pouso, mas tem dias que você vai chegar e vai estar zerado esse vento no pouso. Então vamos passar isso para o parapente. O que isso é importante? O grande problema é porque a pergunta que vem é por que às vezes a gente afunda no pouso. A gente está chegando numa boa, fazendo a aproximação, coloca de frente para o vento, dá aquele mergulhão assim, a vela. Às vezes a gente chega até forte no chão. Nos últimos metros que você sente mais isso. Às vezes também a gente acaba descendo, meio que quase parachutando, até assusta, fala, cara, como é que às vezes não chega no pouso, você põe de frente, afunda tudo. Então são algumas situações aí relativas ao gradiente de vento. Tem algumas outras situações, caiu minha caneta. Tem algumas outras situações, mas vamos falar relativo ao gradiente de vento. O que acontece? Vamos pensar aqui. Você está numa camada de vento, tem 15 km por hora de vento e você está voando aqui. Seu equipamento, você sabe, ele voa a 35, 36 km por hora. Então tem esse vento aqui de frente, ele está voando a 20 por hora com relação ao chão. Aí o que acontece? Se você sai dessa camada em que está 15 por hora e cai numa camada em que está 0 por hora, o que vai acontecer com esse parapente? Você já deve saber, ele vai buscar ir para os 36 km por hora. Como? Avançando. Ele dá aquela cabeçada buscando aqueles 15 km por hora que falta para ele. E muita gente vai achar no pouso que o parapente avançou nessa hora, no sentido de ter que segurar por causa de colapso. E não é, nessa hora ele está tomando velocidade. Eu falo sempre da importância de você saber a diferença entre o parapente avançando para tomar um colapso e avançando para tomar velocidade. Existe uma diferença, mas é difícil de explicar em palavras. É muito da sensibilidade do que está acontecendo, tá? Então, vamos lá de novo. Você está aqui, 15 por hora, 20, voando a 20. Qual que é o problema de você não estar de mão alta nessa hora? Aquelas pessoas que chegam no pouso já dando freio, numa certa altura, 30 metros, 20 metros, com 30% do freio, tentando chegar devagarzinho. A hora que você sai dessa camada de vento de 15 por hora,
e entra na camada mais baixa, que supondo que está zerado, está 5 por hora tal, a vela vai buscar o voo, ela vai dar uma avançada, e se você já está freando um tanto, você vai tentar dar mais, você está sem curso de freio com risco de estolar. Porque pensa, se você está voando a 20 por hora aqui com vento de 15, você já está dando um freio para segurar ele numa velocidade. Seu parapente você sabe que ele vai estolar ali por volta de 20 km por hora, né? Que é a velocidade de stall da maioria das asas. O que acontece? Lembra que eu falei que ele está com 20, mas tem 15 de frente, ele está voando a 35. Mas ele saiu desse 15, ele caiu para o zero, ele vai estar momentaneamente a 20 por hora. E aí ele vai avançar para buscar os 35. Se você já tiver freado, você vai ficar sem curso de freio e corre o risco, de repente, de qualquer freio que você colocar a mais, estolar a vela. Ou parachutar, né? Descer reto, ou realmente estolar essa vela meio alta. Então, tem que se tomar muito cuidado quando está fazendo a aproximação, porque quando você está fazendo o 8 ali, né, você está sentindo, né, onde está o vento, a direção do vento. Se tem biruta, você está vendo a direção do vento. Você tem que tomar cuidado para chegar sempre nas últimas pernas com mão alta. Faz a curva, já levanta a mão, faz curva, já levanta a mão. Sempre para chegar com a vela energizada. Aí você vai falar assim, Ricardo, mas com relação à massa de ar, o parapente está sempre voando a 35, 36 km por hora. Ele vai estar sempre, tanto de lado com o vento, tanto de frente com o vento, tanto para trás com o vento. Só que por causa dessa alteração de velocidade nas camadas, momentaneamente ele pode aumentar a velocidade dele, né? A velocidade com relação ao chão, mas a velocidade, porque você vai estar voando a 20 com 15 de frente. Saiu dessa camada, ele vai mergulhar, ele vai buscar os 35, tá? Não acontece se você, por exemplo, pousar de lado com o vento. De lado com o vento, você já vai estar igual a 36 km por hora, você vai pousar e não vai ter esse efeito dele buscar a velocidade. Isso acontece de frente com o vento. E a gente tem, óbvio, que pousar de frente com o vento e não lateral com o vento, mas você vai perceber que estando de lado isso não vai acontecer, porque você está dentro da massa de ar e tudo mais. A dica, eu vou dizer assim para vocês, para pousar melhor, é sempre prestar atenção nessa questão do gradiente de vento, né? E principalmente quando você está fazendo aproximação, e estar preparado para esse mergulho. Você estando de mão alta, né? Por mais que ele mergulhe, você ainda tem como de repente segurar um avanço. Não vai colapsar, bom, talvez até colapse, mas avançou, você tem como dar uma seguradinha. Se ele mergulhar forte, estiver perto do chão, tem como você se adiantar, né? Estando preparado, estando ligado, se adiantar para fazer o flare, né? Para fazer o pouso antes de se chocar com o chão. Então você tem que ficar atento a essa situação para você se antecipar, né? Muitas vezes vai acontecer dele afundar e vai querer te deixar no chão forte. E aí não tem problema, se ele estiver na velocidade, de você fazer o flare um pouco mais alto do que você está acostumado. Antes você fazia a 1 metro do chão. Pô, vou fazer o flare a 2 metros do chão. Não vai ter problema, porque até desenergizar essa vela, ela vai perder altura e vai te entregar no chão. Cuidado, obviamente, para não fazer isso muito alto e acabar estolando, né, a vela, ou negativando, ou estolando e caindo de costas no chão. Tem que fazer isso no tempo certo. Então, todo pouso que você vai fazer, você estuda isso aí, tá? Aqueles pousos de prego no final da tarde, via de regra que não tem muito vento, geralmente é assim. Você tem que usar eles para entender essa situação e usar da melhor forma possível. Então, só recapitular rápido aqui. Falei sobre gradiente de vento, as velocidades que você vai encontrar do vento. Você pode ver isso em aplicativos de voo, né? Aplicativos de clima. Você vai ver as camadas de vento e vai ver que nas camadas superiores o vento é sempre maior, a velocidade vai aumentando. E conforme vai chegando perto da Terra, ela vai diminuindo exatamente por causa desse atrito com o terreno, tá? Com o terreno, com as construções, com a vegetação, com tudo. Então, isso é macro, né? Acontece na atmosfera como um todo. Então, você vai notar isso. Notado isso, você vai notar o seguinte, que quando você estiver fazendo a aproximação,
vai chegar um determinado momento que esse vento pode zerar ou pode diminuir muito. E aí a sua vela vai avançar buscando o voo, né? É ruim que ela busque velocidade? Não, o ideal é que ela busque a velocidade. Então, mão alta, deixa ela dar aquele mergulho se você tiver altura, lógico. Se você não tiver altura, preparado sempre para fazer o flare, para fazer o pouso, para fazer o stall do pouso na altura certa para você chegar com segurança no chão, certo? Dito isso, então, eu espero que tenha tirado aí algumas dúvidas. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Eu volto depois então, falando de parapente. Valeu!